Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 2, comigo, o professor Humberto. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre o comprimento de uma circunferência. Nós demos início ao estudo do círculo e da circunferência. Já vimos alguns elementos referentes a essas duas figuras geométricas. E hoje nós estaremos calculando um elemento da circunferência chamado de comprimento, tá? Mas o que é esse tal comprimento de uma circunferência? Vamos aqui definir com vocês, tá? Fabiola, Paulo e Marta mediram o comprimento de algumas circunferências desenhadas em folha de papel. Para isso, eles usaram barbante e uma fita métrica, tá? Então, a Fabíola, o Paulo e a Marta pegaram três circunferências diferentes, de tamanhos diferentes, e determinaram o comprimento dessa circunferência através de uma fita métrica, tá? Essa circunferência aqui, a Fabíola passou um barbante ao redor da circunferência, depois comparou esse barbante com a fita métrica e determinou aí, achou como comprimento 18,85. O Paulo fez praticamente a mesma coisa, pegou o barbante, colocou em volta da circunferência, essa circunferência visivelmente menor do que a circunferência A, né? E depois de comparar o pedaço de barbante que envolveu a circunferência com a fita métrica, achou 9,42 centímetros. Tá? Detalhe, a circunferência da Fabíola tem raio 3 centímetros. A circunferência do Paulo tem raio 1,5. Tem a metade do raio da Fabíola. Né? Já a Marta, com o seu barbante, envolveu a circunferência e achou um comprimento de aproximadamente 13,82 centímetros. Tá? E o raio da circunferência da Marta, 2,2 centímetros. Lembrando que o raio é a distância do centro até a extremidade. Então, a menor é do Paulo, a intermediária é da Marta e a maior é da Fabíola. Tá bom? Agora, bastante atenção que eu vou precisar desses dois resultados aqui obtidos pela Fabíola, pelo Paulo e pela Marta. Tá bom? O que é que eu vou fazer com esses dois resultados? Primeiro, eu vou calcular o diâmetro da circunferência. O que é o diâmetro, professor? O diâmetro é o dobro do raio, tá bom? Por exemplo, a circunferência que a Fabíola mediu tem raio 3. Isso significa que o diâmetro dessa circunferência é o dobro, é 6. Nós vamos dividir o comprimento da circunferência pelo diâmetro, que é o dobro do raio. Então, 18,85 dividido por 6 dá aproximadamente 3,142. Agora vamos à circunferência do Paulo. É uma circunferência menor do que a da Fabíola. Tá? Vamos pegar o comprimento, 9,42, e dividir pelo dobro do raio, que é o diâmetro. 2 vezes 1,5, que dá 3. 9,42 dividido por 3 dá 3,14. Como assim, professor? Se a gente observar, o resultado é parecido com a circunferência da Fabíola. Não é? E como duas circunferências diferentes pode ter uma medida em comum? Respondo já já a vocês. Vamos só agora pegar a circunferência da Marta, que tem 13,82 de comprimento, e raio 2,2. O dobro dá 4,4. E 13,82 dividido por 4,4 dá aproximadamente 3,141. Olha como os patamares aqui de divisão foram iguais. Né? É exatamente isso que nós estamos querendo mostrar. Mesmo que circunferência tenham comprimentos diferentes e raios diferentes, mas quando nós dividimos
o comprimento pelo diâmetro, que é o dobro do raio, em qualquer circunferência, né, seja ela maior ou menor, o resultado dá o mesmo, o resultado dá uma constante. Tá certo, turma? E qual é o nome dessa constante? Os matemáticos batizaram essa constante de π, tá? Esse valor, ele é, na verdade, é um valor irracional. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele tem infinitas casas decimais após a vírgula, tá bom? E nós utilizamos geralmente até a segunda casa decimal, 3,14. Mas vocês podem comprovar aí em qualquer calculadora científica que esse valor é realmente infinito, tá bom? Então note que os resultados obtidos são valores bem próximos uns dos outros. Isso não é coincidência. Estudamos em anos anteriores que a razão entre o comprimento de uma circunferência e a medida do seu diâmetro resulta no número, nesse caso uma constante chamada π, representada pela letra grega π. Então, se π é a divisão do comprimento pelo diâmetro, se eu fizer aqui meio pelos extremos, né? C vezes 1 dá C e D vezes π dá dπ. Então, o comprimento é igual ao diâmetro vezes π. Mas o diâmetro não é o dobro do raio? Então, o comprimento é o dobro do raio, que é o diâmetro, vezes o valor de π. Ou só organizando aqui a nossa equação, o comprimento da circunferência vai ser calculado por uma equaçãozinha 2πr, tá? Onde r é o raio e o π é exatamente a divisão do comprimento pelo diâmetro, que é uma constante valendo aproximadamente 3,14. Tá ok, turma? Então, nós podemos calcular o comprimento de qualquer circunferência tendo apenas a medida do raio, já que o π é constante. Então, para calcular o comprimento, eu só preciso do valor do raio da circunferência. Aproveitando essa informação, né, hoje em dia, nós podemos aí, aplicar todo esse conhecimento, né, sobre circunferências, por exemplo, na numeração de pneus. Como a variedade de transportes hoje é muito grande, né, então nós temos aí vários comprimentos, vários diâmetros, raios diferentes de pneu. Acaba que cada pneu tem um código específico, tá? Vamos fazer uma leiturazinha aqui do nosso texto que se encontra aí no módulo de vocês. Todo pneu traz em suas laterais vários números e letras que compõem indicações do fabricante: modelo, tipo de carga, serviço, velocidade, pressão, qualidade, construção, entre outros. Além de permitir o melhor contato com o solo, os pneus são responsáveis por dar conforto, estabilidade e segurança à direção. Existem diversos tipos de pneus, com variações na altura, na largura, no desenho dos sulcos, se destinados à estrada de asfalto ou de terra, para veículos de corrida, de passeio ou de carga, enfim. Existem pneus aí em muitas variedades, né? Veja a principal indicação a respeito das dimensões de um pneu. Todo pneu ele tem um código onde a gente tem que ter esse código para fazer a compra do pneu. Tá certo, turma? Se vocês procurarem aí, perguntar, por exemplo, ao pai de vocês que costuma fazer essa compra, ele vai dizer que o pneu tem um código específico para fazer essa compra. Por exemplo, o código desse pneu P175/70R13. Professor, o que é que significa todos esses códigos aqui? Vamos lá. Vamos começar devagarinho. Primeiro, essa letra P indica que é um pneu de carro de passeio. Outras designações são LT, por exemplo, para caminhonete, e T para estepe, tá?
Então nós podemos aí ter algumas denominações diferentes aqui dessa letra. Esse código 175, professor. 175 significa a largura do pneu, tá? Significa dizer que a largura desse pneu equivale a 175 milímetros. Olha aqui, a largura do pneu. Né? Além dessa indicação e da largura, nós temos aqui barra 70. O que é que significa esse 70? Né? Esse 70 é o perfil. E o que é esse tal de perfil? Ele indica a porcentagem que a altura do pneu representa em relação à largura, tá? Ou seja, ó, aqui ó, a altura do pneu em relação à largura, a porcentagem. Então, nesse caso, esse nosso pneu aqui, a altura corresponde a 70% da largura, certo? Isso tem muita diferenciação aí. Tem pneus com, nesse caso, a porcentagem bastante diferentes, tá? Pneu que tem uma porcentagem maior, ele será um pneu mais alto. Ou uma porcentagem menor, é um pneu mais baixo. Ok? Tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de instalar o pneu nesse carro. R13. O que significa esse R? Né? A letra R indica a disposição radial de construção da estrutura interna do pneu. E o que é essa tal de disposição radial, professor? A disposição radial é com relação à parte interna, é o raio da parte interna do pneu, tá? E 13 é o diâmetro do aro. Lembra que o diâmetro é a distância de uma extremidade à outra, então nesse caso é a do aro, tá ok? O número 13 indica em polegadas o diâmetro adequado para o pneu. Nesse caso, esse pneu aqui é um pneu de 13 polegadas, tá certo? Além disso, além dessas medidas, né, nós temos aqui algumas partes do pneu. A representada por o número 1 é a banda de rodagem, é a parte do pneu que faz contato direto com o solo, tá? No 2, se a gente fizer um corte aqui no pneu, essa partezinha aqui são os sulcos, tá certo? Que são cavidades cuja função é evitar deslizamento lateral, escoar a água, refrigerar o pneu e dar tração ao pneu. Se o pneu estiver liso, se ele não tiver mais esses sulcos, né, pode ocorrer deslizamento, o pneu pode aquaplanar, ou seja, pode deslizar numa poça d'água, numa estrada. Isso representa um perigo para a direção. Né? A estrutura 3 é a carcaça do pneu. A estrutura interna geralmente ela é feita de fios de aço, lona e outros materiais. Tá? E esse ponto 4 representa o talão, que é a parte constituída de fios de aço em forma de anéis, né? Recoberta de lona e borracha, que vai fortalecer, na verdade, essa borda aqui do pneu. Tá? Eu aposto que vocês nem faziam ideia de quanta informação a gente pode ter em relação a um pneu, né, turma? Então, tudo que a gente estuda, tudo que a gente observa aí na matemática, ela tem uma aplicação prática, tá? E observem aqui a aplicação prática na tecnologia do dia a dia, das ruas, do carro, com relação ao pneu, tá? Lembrando que todo pneu deve ter o selo do Inmetro, que indica que foi realizado testes e verificações que garantem a sua segurança, tá bom? Pneus com sulcos assimétricos. Primeiro, a palavra assimétrico significa dizer que não tem o mesmo tamanho ou não tem a mesma direção, né? Por que os pneus devem possuir esses sulcos aqui assimétricos, de tamanhos diferentes e de formas diferentes, tá?
Os pneus com suco assimétricos foram desenvolvidos para atender a duas necessidades: maior aderência em pista seca e maior escoamento de água em pista molhada. Para isso, o lado externo da parte em que o pneu toca o solo contém blocos maiores e mais próximos, que é esse aqui, que ampliam a área de contato do pneu com o solo, proporcionando melhor aderência, principalmente nas curvas. Do lado de dentro, do lado interno, os blocos são menores e mais afastados, facilitando o escoamento da água. Então é um pneu que tanto serve para solo seco, né, pista seca, como também para pista molhada. Ele serve para as duas situações, tá bom? Então, turma, estou deixando aí para vocês um TD, tá bom? Com algumas questões aí para vocês resolverem, tá? Dê uma olhadinha na agenda, que eu acredito que também tem uma atividade. Eu vou estar postando lá para vocês, tá certo? Eu quero o retorno dessas atividades. Lembrem que funcionam com uma nota de MA de participação de vocês, tanto as atividades quanto a presença nos nossos plantões, tá? Então, um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.